Manila, Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway, when suddenly Muito bem, desde o jardim da infância até a minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e Esplan, e mais perto de 11 mil contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. O mais importante deles, o mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço ao editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de método semi-empírico estatístico, mas de uma forma moderna. E também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recalques admissíveis, fatores de risco e outras novidades que resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP, na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faço uma pequena tiragem. Se alguém, ainda assim, se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi na realidade o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão em 1972 na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Atendendo a promessas que eu sei que posso levar mais de 7 meses, eu vou publicar esses livros, são 2. Um de patologia e reforço de fundações e outro de patologia e reforço de estruturas. Então vamos iniciar essa aula de hoje fazendo uma análise da provável patologia que um recalque distorcional pode ocorrer numa obra. É lógico, esse não é um curso de fundações nem de estrutura propriamente dita, mas é um fator recorrente muito comum, principalmente porque há uma tendência na prática de implantar sapatas em terreno fraco. Lembra que a recomendação mais importante é aquela: quer dormir em paz, fundações em estacas, tubulões, sapatas em terreno com SPT acima de 20. Vocês verão sapatas implantadas em terrenos com 15 golpes, até com 10. O cálculo, a ruptura que foi feito nas aulas passadas, quer dizer que não vai romper o solo. E, se não tiver terreno mole abaixo das sapatas, também
não vai dar recalque considerável. Às vezes se arrisca muito por pequenas economias, uma sondagem mal feita. Lembra aquele caso daquele prédio que eu falei, muito chique, um prédio caro, de excelente acabamento em Ilhéus? Antes de terminar o prédio, ainda construindo paredes sem rebocar, o prédio começou a afundar porque a sapata estava em cima de um terreno com 8 golpes, com água a meio metro e depois terreno mole. Os vidros não encaixavam mais na esquadria, coisa bastante triste, por bobagem de uma sondagem incompleta e mal feita. Muito bem. Um aviso. Eu aceitei o convite e vou dar esse curso de patologia de edificações também no ano que vem, no mesmo horário. E a diretoria da UNB permitiu convidar, sem limites, pessoas já formadas de fora, etc. Aqueles que quiserem ter no histórico escolar da UNB, faça sua inscrição, assista 75% das aulas, tenha nota acima de 75%, além do certificado, terá também um diplomazinho que nós oferecemos pela nossa empresa. Ficou muita gente de fora, foi limitado o número de vagas, então pode avisar o pessoal que está aberto para todo mundo e é de graça. Então, já mudaram até o nome do curso de tópicos especiais para curso de patologia de edificações. Respondendo uma perguntazinha da aula passada. E como se comporta o tal silt, que é um solo fino que fica entre a argila e a areia fina? Repetindo o que certamente eu falei nas primeiras aulas. Alguém pode me relembrar quais são as principais características de um solo? O que é que define um solo? Você lembraria? O que eu preciso para classificar um solo? Movimento sem terra. Granulometria ou seja, plasticidade. Até pouco tempo atrás se estudaram 18 propriedades de um solo, cor, mineralogia, etc. Mas o que prevalece é granulometria e plasticidade. O rapaz lá de cima de novo, que eu gosto de perguntar para ele, porque ele responde muito bem. Qual é seu nome? Werner. Quais são as 3 propriedades que a gente procura do solo? Resistência. O que dá resistência? Eu estou falando em ruptura. O que mais? Elasticidade. Na realidade, o termo não é muito correto, é deformabilidade, dentro da qual a elasticidade está embutida numa fração pequena. Você vai ver nesse trabalho de hoje, antes que eu me esqueça, eu vou dar mais um método que nós pesquisamos, 50 provas de carga essa semana, e aqueles que quiserem entregar o trabalho, que é o cálculo de recálculos, na quinta-feira, quando a gente vai ter uma prova sobre esse mesmo tema, um teste, que tem peso 2, pode entregar na quinta, em vez, no lugar de fazer 3 métodos, faz logo os 4. Resistência, deformabilidade. O que me dá problema em barragem e pavimentação? Permeabilidade. Então, atendendo à pergunta de um participante, aliás, 2. Na resistência, Lorena, a Lorena 2. Resistência eu estou falando em ruptura. Ah, você é 1? Foi promovida agora para 2.
Lorenão, quais são os parâmetros importantes para calcular a resistência? De fundações, de taludes, etc. Aquela ruptura. Lembra? Quais são os parâmetros para calcular, principalmente, quem fala de resistência, lembra o nome do autor? Lei de Terzaghi também. Coulomb. Tensão cisalhante resistente é igual. Quais são os parâmetros que entram aqui? Permeabilidade não é na resistência. Influi, mas não é o fundamental. Calma, pode. A fórmula de Coulomb, o que tem nela? Você ainda lembra? Coesão é o parâmetro de resistência. O que vem antes do ângulo de atrito? Tangente do ângulo de atrito. Tensão normal, aquela que comprime o grãozinho na minha fundação, menos a pressão da água. Isso aqui, 1700 e qualquer coisa. O U, que foi muito importante, Terzaghi, 1927. Então, estou falando sobre uma entidade chata, abessa, chamada silt. Escavar em silt não é bom, fazer barragem com silt não é bom, precisa tomar um certo cuidado. Tem um limite de liquidez geralmente baixo e é não plástico. Ou pode ser plástico ou não plástico. Então, tem a coesão, que é um parâmetro importante, o ângulo de atrito, a tensão calcula-se, o poro pressão também. Aqui existe embutido o tempo todo o peso específico do solo. Quanto mais denso o solo, mais coesão, mais ângulo de atrito, menos permeável, menos deformável. Então, a densidade específica, a densidade ou peso específico, entra na permeabilidade, na deformabilidade e na resistência. Muito bom. Então, agora a resposta. E o silt? Os solos predominantemente coesivos, as argilas, tem muita coesão, pouco atrito. Muita coesão, pouco atrito. Tanto é que ele é plástico. Né? Eu posso até moldar aí, para as moças, uma panelinha de barro, de argila. Tem pouco atrito. Os solos granulares e arenosos e pedregulho têm muito atrito e pouca ou nenhuma coesão. As argilas podem ter um pouco de atrito. Quando ela é saturada, né, uma argila na situação não drenada, ela vai para zero o atrito. Fica só dependendo da coesão. Então, aonde é que fica o silt nessa história? Vocês vão ver muitas pesquisas que separam isso, e eu também. Na tabela aí do meu livro, que classifica o solo, etc., dá peso específico, coesão, separa claramente. O mais fininho, que é um pó, chama-se coesão. Qual é o símbolo de coesão? C, vem do quê? Clay. Então, aqui a coesão vem do inglês clay. Um pouquinho maior do que a coesão tem o silt. Qual é o símbolo do silt internacional? M. Aqui a gente separa os solos finos, que costuma ter muita coesão, pouco de atrito e plástico. Depois vem areia fina, areia média, areia grossa, pedregulho ou cascalho fino, pedregulho médio, pedregulho grosso, matacão, bloco de rocha. Então, só respondendo aquela questão, nós temos o silt em duas categorias.
siltes plásticos que fica no grupo de coesivos. Quando usarem correlações ou pesquisa, se o silt for plástico, fica no grupo dos coesivos. E dos não plásticos, alguém, como é que eu sei se um silt é plástico ou não, da forma mais simples do ensaio, mais rudimentar? Aqui é proibido ficar calado, pode arriscar. Como é que eu sei se ele está no grupo de plástico ou não? Vou melhorar a pergunta. Como é que eu acho o tal limite de plasticidade que o senhor já sabe? O que é? Que é a quantidade de água que faz ele sair do estado sólido para o plástico. Como é que eu sei que limite é esse? É isso mesmo, pode responder. O que é? É com o palitinho. Tem um padrão de 3 milímetros, isso é convencional. Deixa eu desligar isso. A quantidade de água necessária para fazer aquele padrão, aquele rolinho de 3 milímetros. Ficar legal, seja plástico, não estourar nem afinar demais, aquele é o limite de plasticidade. Então, na obra, se você der uma rolada no solo da sua obra, se ele chegar a uns 3, às vezes rompe com 4, 5 milímetros. Ele fica todo farofento. Ele é não plástico. Se passar também, que você colocou muita água, ele é muito plástico. Se der uma mordida no silt, ele arranha o dente. Ele tem um pouco de atrito. Então, está aí a resposta, que eu não sei se ainda ficou dúvida, eu acho que não. O silt, então, tramita entre os solos finos, que ele pode ser plástico ou não plástico. As tabelas que vocês verão de correlação trata de areias e siltes não plásticos. Areias e siltes plásticos caem no grupo de argilas e solos finos. Tá bom? Uma terceira observação. Analisando essas provas de carga, aquela recomendação minha do método simples ou método simplificado, pode baixar para 20. Então, lembre-se do seguinte, o recalque S de settlement, naquele método simplificado que eu propus, por favor, pode baixar para 20. 20 vezes a tensão admissível, vezes o fator de influência da largura da base. Sobre a média do SPT. Já calcula, por favor, o novo valor para mim. Na prova, desculpa, é um teste, porque é bem rápida, né? Vai cair esses 4 métodos. A prova grande, essa também vale 6, tem peso 6, e o trabalhinho tem peso 2. Tá bom? Média de frequência, peso 2. Quem tem 100% de frequência, tem 2 pontos na média. Quem tem 75% tem 0, porque é obrigação. Daí para baixo, não passa, né? Não passa a não ter o certificado. Então, esse valor deu quanto? Alguém com a máquina aí, por favor? Podem desenhar esse quadrinho que facilita a análise.
A prova que vai ser o mesmo assunto, 6. O trabalho que pode ser entregue hoje com só os 3 métodos que eu tinha dado, ou então na quinta-feira incluindo mais um método que foi resultado de uma pesquisa. 4 métodos. Só calcular o recalque. Foi tensão ou recalque que eu dei? Recalque. Tensão nós já fizemos. Schultz não. Vai entrar. Vou mostrar hoje. A moça que me perguntou qual é seu nome? Alice, lembra que entender a pergunta é 50% garantia de resposta? O que nós estamos fazendo? Muito bem. Então, não adianta fazer uma calculeira enorme num relatório que você for fazer, ou numa obra sua. Basta fazer uma prévia, uma análise prévia para um método simplificado e você verifica se vai dar problema ou não. Tá certo? Pois não. Então me responde. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Calculando recalque, para ver se o recalque está, qual dos recalques acima do permitido? Distorcional, é para isso daí. Sabe que você faz isso em 20 minutos. Lógico que a primeira vez tem que pensar, olhar uma tabela e outra, mas o tempo para fazer 4 métodos para ficar confiável, 20 minutos. Está aí um grande tema para teses também. Precisamos de mais precisão nesse cálculo de recalque, só com base no SPT, usando um desvio padrão, veja que é alto, né? 50%. O que nós estamos permitindo? Uma diferença de 50% está boa demais. Se alguém, ou um perito, ou um juiz, exigir mais precisão, ele não tem conhecimento de causa. Tá? Ainda não chegamos lá. Muito bem. Então, vamos trabalhar em milímetros. Método Berberian simplificado. Deu quanto? Corrigir alguém, por favor? Era 27, baixou para 20 centímetros. 0,24. Milímetros. Pergunta a Lorena novamente. Lorena, com base no que nós acabamos de falar, 2,24 milímetros vai ser um indicativo de problema ou não? Em geral, não. Só se a sapata vizinha tiver um terreno muito mole, como aqui na asa sul, por exemplo, a asa norte, 306 é um problemão. A 4 metros, tubulão em cima de rocha. 12 metros de distância daqui ali, 20 metros de profundidade. Então, já tem um indicativo que esse câncer não tem um tumor com muita metástase, que espera-se que a outra também não dê problema, mas pode dar. Aí, se a outra tiver muito recalque, o que você preferia que tivesse acontecido com essa sapata? Recalcar mais. Esse 2,4 para qual sapata que era? A1. Já corrigindo para 20? Então já vamos até colocar aqui. – 1,88 milímetros. – 1,39.
Sapata 1, Sapata 2. (1,39). O segundo, nós calculamos um segundo método já na aula passada? Qual o método que foi? Decour. Deu quanto? Oi? Não, Decour não. 5,4 na Sapata 1. 3,04 na 2. Hã? 3 centímetros. (30,4). Pois não. Esse recalque é total. Tá? Depois a gente vai ver o diferencial e o distorcional. Mas antes vamos fazer uma média filtrada por um desvio padrão de 50%. Nós chegamos a calcular outro método? Não, né? Qual é o número do passo aí, por favor? Tá. Próximo passo. Método semi-empírico estatístico. Dois rapazes me perguntaram se a gente pode orientá-los num TCC sobre esse tema. Muito bem, eu vou ver só minha disponibilidade de tempo. O que é que tem que ser feito? Agora está na hora de entrar em tudo que é pesquisa de universidade, aqui e fora do Brasil. Verificar se... Interessante, quem faz prova de carga, às vezes não pensa no resultado. Só buscar aqueles pesquisadores ou campo experimental do mundo inteiro que fizeram prova de carga em fundações rasas. É um trabalho maravilhoso. Se reunirmos perto de umas 100 provas de carga, vai ficar muito bom. O que é isso? O que eu preciso? Você já pode ir pensando naqueles dois rapazes ou outros. Que investiguem e localizem provas de carga, carga versus recalque. Na última aula, eu vou falar sobre prova de carga com mais detalhe. Então, se possível, desculpa, é ter uma prova de carga que praticamente rompeu. Se lê aqui, em etapas de 20% da carga prevista, e vai se lendo o recalque, até a sapata afundar no chão, praticamente, indefinidamente, sem aumentar muita carga, sempre aumenta um pouco. Nessa prova de carga, eu tenho a carga de ruptura. Então, o primeiro passo dessa pesquisa, entrar nos computadores ou nas teses de biblioteca e ver prova de carga em sapata feito na França. Tem que ter o solo. Dificilmente a gente consegue uma prova de carga que tenha um solo junto, sabe, a sondagem. Mas o ideal era ter a prova de carga e a sondagem. Aí nós vamos colocar esses dados nos métodos. Vamos fazer um programa agora em Excel. Simples. Né? Todos esses passos coloca no Excel e verifica quais seriam os fatores reais. É 20? É 27? Qual é o fator de influência da base? Então, você vai ter prova de carga em cima de areia, vamos separar em cima de silt, por país e até por estado. Tamanho da base, qual a influência dela? E construir fórmulas mais precisas. O Brasil precisa disso demais. Então, é um trabalho muito legal. Então,
primeiro passo é esse. Segundo, separar, fazer um programinha Excel, calcular a sapata e mostrar um resultado aplicável. Lembra que eu costumo ficar triste quando vou nas universidades pesquisar alguma coisa? A sala de tese é uma tremenda poeira, né? Tem milhares de horas de trabalho ali, ninguém usa. Está aqui, não precisa estar pesquisando sexo dos anos. O Brasil é um país em desenvolvimento, precisa de arroz e feijão. Então, está aqui o melhor tutu de feijão que esse país pode ter. É uma correlação para estacas, para sapatas, né? O procedimento é o mesmo. Eu só não vou mostrar cálculo de estacas aqui, que é um pouco mais longo, a gente não tem tempo para isso. E de tubulões. Então, vamos lá. Qual é o número do passo? É o método. Esse é o 3. É o método 3 e o passo é o 3, não? Não, o passo é... Só o método. Alguém dita para mim o método, então vamos lá, método 3. Não conformado com métodos muito simples, algum tempo atrás, eu procurei a influência de vários fatores no cálculo de recalque e construí uma fórmulazinha que, se por acaso bem colocada, ela pode tirar todas as nossas dúvidas. Alguém dita para mim, por favor, recalque total é igual 20 vezes tensão admissível, que multiplica fator, alguém? Fator de influência da base. Alguém se lembra por que a gente tem que levar em conta o tamanho da sapata? Queria dizer para vocês, é muito comum você ver um laudo de um consultor técnico que começou a recalcar, o que ele faz? Baixa a pressão no solo, aumenta a sapata. Na penúltima aula eu vou mostrar como reforçar uma sapata, como reforçar uma estaca. Você pode aumentar o tamanho da sapata grampando um anel de concreto, entrando um pouquinho por baixo. Diminui a pressão, né? Tem a mesma força, o pilar não muda. Diminui a pressão, aumenta a área. Só que precisa ter um cuidado, porque à medida que você aumenta a área, aumenta o recalque. Porque o bulbo de pressões... O bulbo de pressão é infinito, chega no Japão. Mas o bulbo de pressão que dá problema tem um certo limite, 2 vezes o tamanho da base, 1,5 vezes. Então precisa tomar cuidado. Se aumentar muito a base, pode ser pior para o recalque. Baixa pressão, mas em compensação pega terreno mole lá embaixo. Cito um caso interessante, não fiquei nem um minuto preocupado com ele. Dormi feito um anjo. Edifício sede aqui do Banco do Brasil, aquele preto, 33 andares. Recebi um projeto de uma grande empresa do Rio de Janeiro para fazer as fundações, o projeto não era meu. Começamos a escavar os tubulões, na época escavação manual, mas era tubulão de 20 e tantos metros por 2 metros de diâmetro, bases de 5 metros daqui lá. Carga de 7.000 toneladas. 7.000 toneladas em cada tubulão, tanto é que a gente dividiu. Eu dei uma examinada na sondagem e vi que tinha um terreno mole, o silt mole. Todo o eixo monumental de Brasília, isso serve para quem vai construir fora, para quem vai fazer empreendimento. Antes de fazer o empreendimento, faça sondagens, para ver na nova cidade ou no novo bairro, onde se deve ter prédio, onde se deve ter casinhas, etc. Lá em 1900 e pouco, sobrevoaram aqui, fizeram um trabalho geofísico de avião, e não digo que é raro, porque a precisão geofísica não é grande. O nosso eixo monumental está 50 metros para o lado norte. Tem uma faixa de terreno mole
que dá um problemão o tempo todo, BRB, PGR, Redondo, me deu um trabalho, aquele pendurado pelo Oscar Niemeyer. Esse prédio do Banco do Brasil, qual era a previsão? 33 andares, tinha carga de 7.000 toneladas, e o projeto vindo do Rio, não é, porque geotecnia tem que ter conhecimento local. Tubulões a 23 metros de profundidade, em cima de um silt muito mole, amarelo, saturado. Bem em cima do silt. Mole, SPT 2-3. Eu falei, olha, estou precisando muito de trabalhar numa obra desse tamanho. Devia estar começando a empresa naquela época, mas eu vou agradecer esse visto, nem que o senhor me dê uma carta de que eu posso executar, que a responsabilidade toda é sua, mas como é que eu fico? Eu sou um médico no local que tem uma epidemia de febre amarela enorme. O pessoal fala, não, pode dar antibiótico para esse paciente que ele se cura, e febre não se cura com antibiótico, né? Então eu falei, eu não posso, porque eu conheço a região aqui, a Asa Norte é toda problemática, tem uma camada mole aí. Não satisfeitos, eu convoquei o pessoal, o banco trouxe os projetistas, eu desci no tubulão, fui lá na camada mole, trouxe a amostra de silt saturado para eles. Conclusão, falei, agora eu posso fazer um projeto. Aqui tinha uma camada de argila dura, com 20, 30 golpes, eu abri bases lá em cima. Base de 5, 6 metros. E calculei o bulbo de pressão que chegava lá embaixo. Quanto mais longe da carga, menor pressão chega aqui embaixo. Então eu subi o máximo, economizei 10.000 metros cúbicos de concreto. Uma loucura. Você imagina, você tem uma obra de 33 andares, 7.000 toneladas em cada um, e você ainda faz um projeto e economiza 10.000 metros cúbicos de concreto. Se fosse na época do Lava Jato, o pessoal pensou que eu ia ter uma comissão nesses 10.000 metros cúbicos. Mas se desse um problema, pois é, você foi economizar, está vendo? Mas deu para calcular, e depois que o paciente está na UTI, eu usei coeficiente de segurança 10. 10. Então, dormi em paz. Chegaram pressões pequenas, os 2, 3 anos eu ainda medi recalque, o prédio está lá perfeito, sem problema nenhum. Então, o tamanho da base, toma cuidado. Se eu diminuir a base, eu diminuo a pressão, só que aquele bulbo de influência pode pegar camadas moles. Muito bem. Então eu tenho um fator de influência do tamanho da base, como tem ali, vezes. Alguém, porque eu não tenho a fórmula toda de cabeça. Fator do tipo de solo. Vejam que nessa fórmula super simples, inclusive a do professor Decour também, que é, alguém dita para mim, 27 vezes a tensão geostática elevada a quanto? 0,7 vezes o SPT médio? Não, o SPT médio embaixo. Vezes um fator de base também. Não depende do tipo de solo. Só base. A base é elevada a 0,7. 0,7 ou 0,07? Tá bom, é uma coisa assim, só para mostrar que nenhuma levou em conta o solo. Então, fazendo pesquisas, eu verifiquei que o solo tinha uma influência. O que mais? O que mais? Fator de forma. Se a sapata é redonda ou quadrada, tem influência. Se ela é longa, tem outra influência. Também influi. O que mais? Então é a espessura da camada compressível. O que mais?
É lógico. Uma coisa é ter 3 bilhões de vazios aqui. Outra coisa é ter 10 bilhões de vazios aqui. O pior, que essa camada era grossa aqui, tinha 2,5 metros, e aqui ela caía para 50 centímetros. Então, esse prédio, se fosse tombar, seria para lá, né? Muito mais vazio aqui. Então, se ele tivesse que dar uma tombadinha, seria para lá. Então, quanto mais espessa a camada mole, maior é o recalque. Vezes... Apesar de que esse recalque é chamado de imediato, a moça que não fez a prova ainda, qual é seu nome? Você não foi fazer a prova agora? Então, primeira pergunta do teste que você vai fazer. O recalque imediato é composto por 3 fatos. Pode arriscar. Recalque imediato, aquele relativamente rápido. Lembra, ajuda ela, a vizinha. Saída de ar. Lembrou ou nem nunca viu isso? Saída de ar. É rápido, difícil de medir. O que mais? Saída de água. Leonardo, cadê o Leonardo? Que responde bem as coisas também. Leonardo. Saída de água é recalque imediato? O Leonardo tá. Cadê o Leonardo? É o sócio dele. Saída de água, Léo. Não, é longo. Veja a Torre de Pisa, 700, 800 anos. Quando, eu disse na aula passada, quando o erro de sondagem é pequeno, 8 anos começa a rachar. Tem outro ainda, qual é? É o calculável. Tem compressão de sujeira, saída de ar. Compressão de sujeira depende de quem faz. E recalque. Lembra? Elástico. É mais ou menos esse que a gente consegue calcular. Apesar de que ele é considerado rápido, tudo acontece entre 1 semana e 10 dias, mas ele ainda prolonga por um certo tempo. Por isso é bom estar controlando suas obras a longo prazo. Mesmo sendo imediato, tem um fator de tempo que nós vamos estipular aqui, 3 anos está bom, para, né, acontecer todo ele. Tem mais outro fator? Interessante. Sérgio, qual é a profundidade mínima recomendável de uma fundação? Eu acho que se eu não falei, vamos lá. OPI número 13. Anote na folha de OPIs. OPI número 13. Eu acho que é 13. Título: Profundidade de fundações. É proibido assentar fundações a 0 metros. Porque fundações a 0 metros pode gerar ruptura brusca e catastrófica, porque os solos que estão aqui, por falta de uma sobrecarga, eles plastificam, ou seja, ele rompe muito rapidamente. Não tem peso sobre ele, ele pula fora na hora. Ora, uma fundação que permite que o solo plastifique, ou seja, movimenta sem retornar, não é? Quando isso acontece, ele diminui a área de contato, porque fica sem solo aqui. Diminui a área de contato, o que acontece?
Se eu diminuir a área de contato, tendo a pressão constante, o que acontece? Aumenta a pressão. Então, se ele já não suportava essa pressão que estava aqui, agora ele não vai suportar essa pressão maior e pode entrar em ruptura progressiva. Por isso, a profundidade é interessante. Recomenda-se 1,5 metro. Salvo em alicerces. Em pequenas obras, você pode fazer alicerce aí de 60 centímetros, mas ainda recomendo fazer uma viguinha armada em cima, sabe? Dá uma volta no interior de Minas e Goiás, vocês vão ver muita casinha levezinha, toda rachada por causa do tal alicerce. Por quê? Nessa região tem muito solo colapsível. Então, bom fazer uma cinta embaixo, sempre. Sempre, uma cinta embaixo e uma cinta em cima. Então, a profundidade tem essa influência. O vizinho pode escavar, comum. Se tiver água ou lençol freático, ele pode sofrer uma erosão. Se for de ponte, então é um terror. De ponte, você tem que ficar abaixo do perfil erosivo. O que mais? Todo mundo já ouviu falar isso, principalmente os alunos da UNB. O que é OCR? Alguém se lembra? Over Consolidation Ratio, ou seja, pré-adensamento. Ou seja, o que é um solo pré-adensado? Você lembra o que é um solo pré-adensado? Qual é o seu nome? Mateus. Solo pré-adensado. 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 Chuta. Intuitivamente. Intuitivamente, um solo que já foi adensado. Pronto, está aí. Pré-adensado. Esse solo é melhor do que um chamado normalmente adensado, que não foi previamente adensado? Porque ele está mais denso. O que dá problema no solo, um dos fatores é a densidade, vazios. Então, tem algumas regiões que o solo já sofreu uma sobrecarga em eras geológicas. E essa sobrecarga são montanha, erosão. Você conhece o bairro Vicente Pires aqui, que tem uma turfa horrível, a estrutural deu um problemão, aquele solo todo, aquele córrego já estava aqui em cima, uns 50 metros para cima, com o passar dos milhões de anos, ele foi descendo, descendo. Então, o solo que está debaixo da turfa, que é aquela terra preta que é horrível, está pré-adensado, ele é bom. Córrego do Núcleo Bandeirante, tem a avenida que vai para Goiânia, primeira, segunda, terceira, lá embaixo tem um córrego que já foi aqui em cima. Então, esse fator ajuda muito no recalque. Quanto maior, esse é melhor, aqui é porque ele é invertido, né? Quanto mais duro, menor isso daqui. Quanto mais pré-adensado, é a história dele no passado. A nossa região, ele é ligeiramente pré-adensado. Na nossa região, nosso solo é não é muito pré-adensado. E nem é normalmente. Ou seja, ele não é fracão também. Deve ter mais um ainda, que é o fator interação solo-estrutura. ISE embaixo. Então, dividido pelo SPT médio, vezes a interação solo-estrutura. Projetos modernos hoje não podem abandonar mais a interação solo-estrutura. Só para relembrar, uma estrutura rígida, ela é mais crítica ou menos crítica para recalque, etc. Estrutura rígida, alguém? Mais crítica. Mas tem uma vantagem. Qual era mesmo? Distribui melhor.
Então, vamos supor que eu tenho aqui 3, 5 pessoas. Eu coloco aqui uma tora que pesa 250 quilos. Se um falhar, os outros seguram. Até o limite que der um recalque distorcional, ele quebra. Mas enquanto esse recalque distorcional não for grande, ele distribui. Me lembro bem que aqui em Taguatinga um caminhão entrou num pilar de um prédio, daqueles que tem muitos pilarzinhos, porque não tem transição para baratear, arrancou o pilar e o prédio ficou beleza em cima. Deu tempo de dar uma pequena macaqueada, lembra que se não se macaqueia de baixo para cima, reforçamos o pilar com resina epóxi e tal, acabou o problema. Por quê? Uma estrutura rígida. Se continuasse, ele iria quebrar, era outra história. Aí começa a recalcar, né? Dá um distorcional grande entre o ponto que quebrou e o outro, dá aquele problema nas vigas. Então, a interação solo-estrutura influencia demais. Olha, a estrutura rígida geralmente é mais brusca, mas avisa. Lembra dos 3 avisos? Avisa. Começa a trincar a parede, gesso e tal, depois a trinca passa para a viga, depois o ferro, aí cai. Mas avisa. Recalque é muito mais amigável, mas estrutura é brusca e catastrófica. Outra observação profissional, deve ser número 14. Observação profissional. Igor, está aqui? Alguém entrega a prova para o Igor? Nota 10, foi muito bem ele. Adriana. Quase muito bem, Adriana. Mas ainda está competindo. Passa para a Adriana. Então, próxima observação profissional. A estrutura de uma edificação Tiago Oliveira, está aqui? Rafael José, muito bem, Rafael. Nota 10, foi bom. Como é que eu falei? Uma estrutura em geral? Uma estrutura de edificação redistribui os recalques até aproximadamente o 5º andar. Estou falando de estrutura comum. 5º andar. Porque a própria estrutura, com o tempo, vai enrijecendo e vai redistribuindo os recalques. Se tudo correr bem, a partir do 5º andar, ela não sente mais o recalque. A menos que desaba, aí é outra história. Então, se inicialmente eu tinha recalques acentuados aqui, com o tempo ele costuma redistribuir. A menos que desabe, que as paredes e os pilares, eles enrijecem a estrutura. Então, inicialmente, eu tinha uma figura de recalque assim, olha, afundava mais aqui. Com o tempo, ela vai ficando mais branda, até ficar mais branda, se não cair. Então, os problemas de recalque nos primeiros andares. Lá em cima, pode apostar, variação térmica, que é muito comum. Platibanda, sacada, janela, né, furo de janela todo, se não tiver verga, vai rachar, em geral, não é recalque. Recalque logo nos primeiros andares. Quanto mais perto da fundação, menos rígido, ele racha logo. Tá bom? Então, vai olhar a sua obra, veja que para cima, se tiver problema, é infiltração, variação higrotérmica. Dificilmente, quem não pôs tela na fachada, vai ter uma rachadurazinha lá. Pode olhar, perto da junta de dilatação, se ela estiver suja, ela começa a quebrar a pastilha. Muito bem.
Então agora vamos procurar. Foi passo a passo daqui para frente ou não? Obtenção do fator de influência da base FB. Por gentileza, não leve dúvida, porque esse é um assunto exatamente de prova, não tem jeito de sofisticar mais, só quero isso daí. Obtenção do fator de influência da dimensão da base FB. Nós colocamos step aqui. Alguém lê para mim. Tabela, é a primeira tabelinha. Tabela. Quatro ponto 3.1, página 4.5. Então nós temos sapata 1. Deixa que eu acabo entregando para evitar tumulto. A sua você não tinha recebido ainda? Está aí? Ah, então pode pegar. Ó. Pensei que ele tivesse aqui de enxerido, vendo a nota dos parceiros. Você tem coragem de dizer sua nota em voz alta? Então é boa. Não precisa dizer. Não precisa. Sapata quadrada. A sapata 1 é o FB1 da 1. A sapata retangular entra-se com a relação. Vê se é B sobre L ou se é L sobre B. O maior lado sobre o menor. Na tabelinha, na mesma. É. Hã? Não é 1, não? B igual a L. Para 1. 52, seria intermediário. Ah, o tamanho da base, desculpa. Então, é quanto? 1. 2 metros é 1 redondo. 2 seria 1. Agora, a outra base é o menor tamanho. 4.8 dá? 1,625, se não me engano, é o limite maior, né? Pronto. A tensão admissível já foi calculada na aula anterior. Quanto é que foi a tensão admissível aqui? Alguém, por gentileza, tensão admissível na sapata 1 em KPA. Tensão admissível na sapata 2 em KPA, vale? 2 quilos ou MPA? Trabalhando já MPA. E outro? Todo mundo olhando a tabela para não ficar perdido aí. Então já temos isso. Já temos isso. Fator do solo, por gentileza. Próximo passo. Eu acho que eu numerei o passo, se não me numerei. Então vamos lá. Primeiro passo nesse trabalho, step 1. Fator do tamanho da base. É o menor lado ou o diâmetro. Sapata 1 e sapata 2. Não, é porque esse 1 meu ficou ruim. Esse não é um de engenheiro, não. Entendeu agora? 2 metros. Qual é o fator? 1. O lado B da sapata quadrada. Pode. Não, não precisa interpolar. Segundo passo. Obtenção do fator do solo. Influência do solo. Qual o solo que a gente tem debaixo da base? Dentro da zona de classificação? É um solo só. Areia. Tabela. Acho que era areia, né? Não, então me ditaram na sondagem, não deu para ler. Lá embaixo é uma argila, mas é tudo areia. Solo arenoso. Então,
Da tabela tal, quanto é que dá? Fator do solo 1, fator do solo 2, igual, igual. Só para quem chegou depois do início. Aqueles que quiserem entregar o trabalho hoje, pode entregar só com os métodos calculados na aula passada, acho que foram 3. 2. Pode entregar no dia da prova, quinta-feira, fazendo os 4 métodos. Nós já fizemos 2 na aula passada e vamos agora fazer mais 2. Segundo aviso, eu acabei aceitando o convite de novo, vou dar esse curso semestre que vem. Como ficou muita gente não aluno da UNB de fora, esse ano vai ser, ano que vem, liberado. Então, aqueles que tiveram amigos que queriam vir, que encheu, eles não deixaram matricular mais, pode liberar. Terceiro fato, a prova tem peso 6, os trabalhinhos peso 2 e a frequência peso 2. Quem tem 100% de frequência tem peso 2 na média. Quem tem 75%, peso 0. Quem tem 74%, está reprovado. Então, era isso. Acho que tem mais uma notícia, mas depois eu passo, não me lembro mais. Deu quanto? Tabela número 4, 3, deve ser 2, não é isso? Página 4, ponto. Deu quanto? O solo é uma argila, uma areia. Fator do solo é areia pura. Tem alguém sem tabela aí? Eu acho que eu tenho mais uma. Tem que trazer as tabelas para a prova, viu? O Igor não está, né? Guilherme, está aí? Presta atenção, Guilherme, precisa recuperar essa nota. É boa, mas não é ótima. Ele não gostou da nota. Mas fica aí a sugestão. Kleber, não dá para ler Antunes. Alvelar, não, Avelar Antunes. Deu quanto aqui? Fator de solo, foi? O trabalho e a prova, que é a mesma coisa. Não, é a prova de cálculo de recálculo, que é esse daí. É bem semelhante. Por que eu digo logo o que eu quero? Porque é isso que eu quero que você saia daqui sabendo, não adianta sofisticar. Para sofisticar, você teria que calcular recálculo para adensamento, que é um longo, recálculo elástico na forma pura. Recálculo. Total. A soma de todos. S, minúsculo, vem do inglês set, recalque. Também conhecido como Rho. Na literatura você vai encontrar Rho também. Deu quanto? Fator de solo? Alguém? Aqui são. Oi? Não. Foi para 20, sabe? Em vez de 27, corrijam a tabela. É 20. Alguém, por gentileza, me dá os valores aí? A fórmula estava digitado como 27, é 20. Segundo é 27.
5,4 milímetros. Estamos trabalhando o recalque em milímetros. 30,04 milímetros. Vou escrever com letra maior. Dá os valores aí, fator de solo, foi quanto? Areia. Areia pura. É assim, tem média por acaso? Então, quando o sondador não especifica, melhor usar média. 1. Também pode usar pior. Então já resolve. Alguém não conseguiu ver isso daí? Não esqueça de trazer essa tabela, tá? Mas isso é tão... Lembra que esses métodos são empíricos, estatísticos. Então, entre 1,08 e 1,2, só mesmo mais teses aí. Terceiro passo. Vale o terceiro passo, step 3. Cálculo do fator de forma. A forma da fundação influencia no bulbo de pressão. Se influencia o bulbo de pressão, influencia a quantidade de solo que ele vai abranger para cálculo do recalque. Então, fator de forma. Entrando-se com, tem sapata quadrada e retangular. O que ele pede? É B sobre L ou L sobre B? L sobre B. Com L sobre B igual a 1. E L sobre B, alguém divide, por favor? 6 por 4, 80, 1,3. Entrando-se na tabela 4, que eu acho que deve ser ponto 3.3, página 4, alguma coisa que eu não sei. 4.6. Com L sobre B, 1 dá quanto? Muito bem. O recalque muda numa sapata de 6 metros, do centro para a borda, que é o canto, ou para valor médio. Tomamos nessa tabela, não esquece disso na prova, o centro, onde o recalque é maior, tá certo? Então, com quadrada, que é 1, o fator é 1,04. Quadrada, 1,04. Relação L sobre B, 1,5, a gente não tem outro valor, né? 1,12. Alguém não viu isso daí? 1,12 e 1, não foi isso? 1,04. Matamos mais um parâmetro. Fator tempo. Próximo passo. Cálculo do fator tempo. Você está sem tabela? Chega aqui perto dele, que é importante, senão você pode ter problema no teste. Fator tempo. Vamos considerar 3 anos. Lembra, apesar de ser recalque imediato, 3 anos. Deu? Fator de correção da espessura da camada, não. Largura da área, também não. Deve ser a tabela
Alguém já achou a tabela aí? 4.3.9. Três anos. Tabela 4.3.9. Qual é a página, por favor? Qual? 4.8. Dá 1. 1 e 1. Para a sapata 1 e para a sapata 2. Pois não. Muito bem, você tem essas opções todas. É uma questão pura de experiência profissional. Mas se quiser estimar outros valores, vamos supor, a obra foi construída em 2010. Aí você tem pelo menos 6 anos de vida, entendeu? É o que eu te falei, recalque, por isso é que é bom manter nível de Mangueira ou Teodorito por muitos anos. A obra foi construída em 2012, apesar de ser recalque imediato, ele ainda trabalha um pouquinho com o tempo, entendeu? Já foi mais um. Próximo passo, fator de profundidade da sapata. Qual é a tabela e quais são os parâmetros? Alguém aqui lê para mim, você de óculos aí mesmo. Qual é o fator de profundidade? Oi? Próximo passo, passo 5, fator de profundidade, FZ de profundidade. Com Z igual a 2 metros, todas as sapatas estão a 2 metros de profundidade. A relação é ZF sobre B? Então, nós vamos ter dois valores. A primeira vai ser 2 dividido por 1,80, que dá 1, quase 1. E 2 dividido por 4,80 dá 0,24. Confere na máquina esse segundo valor. Z2 dividido por 4,80. Quanto? 0, deu quanto? 0,42. Entrando na tabela, eu vou ter para a sapata 1, para a sapata 2. Z, em geral, é profundidade de fundações. É. Dá quanto? Lê aí. Pode ser 0,42. Alguém confirma? Alguém leu 0,96. Dá um beliscão no rapaz aí. Confirma? (96) e para 1,11 e para 0,42 0,94 aproximadamente.
ela acabou confirmando o contrário. É só seguir com a caneta. Então, vamos lá. Você está lendo 0,42? Volta um pouquinho a 0,4. Subindo, dá mais ou menos 0,9 e 1. Ele tem razão. Para que valor é esse? 0,42 dá 0,96. Tá bom o valor dele. E o outro? 0,94. Pergunto a vocês, vale a pena botar isso no Excel e fazer a escala de meio aqui, na vertical? Eu acho que facilita a leitura, né? 0,85, 0,9, 0,95 e 1. Próximo passo, obtenção do fator de pré-adensamento. Anotem, por gentileza. Pois não. Quem perguntou? Ah, tem o FH. Nós passamos batido no FH. Vamos no OSR, depois voltamos no FH. Próximo passo, obtenção do fator de pré-adensamento, over consolidation. Oi? Só vou pegar mais esses dois fatores. Então, para o exercício de quinta-feira, só vai até aqui. O outro não entra, tá? Quinta-feira. Anotem, considerando-se a nossa argila ligeiramente pré-adensada, areia, desculpa, ligeiramente pré-adensada, daria um fator de 0,5. Não. Fator de pré-adensamento. Me dá o número da tabela. 0,5 para as duas sapatas. Com OCR igual a 2, FH, eu não vou botar o nome da tabela que já avançamos a hora. Então, para o trabalho de prova vai só até aqui. Fator de influência da espessura de camada mole. Acha lá para mim um número? FH. Depende de H sobre ZP. Zona de plastificação. Como é que vocês vão calcular o FH? FH depende de que mesmo? ZP é a zona chamada de plastificação, que vale 1,5 vezes a largura da sapata, que no caso é igual à própria espessura, porque não tem camada mole.
Eu não desenho o SPT, mas não amolece hora nenhuma. Então anotem aí, por favor. H é a espessura da camada mole que fica entre a base e ao topo da camada mole. Vamos supor que aqui viesse uma camada boa, de repente uma camada mole aqui, olha. Então, que vai da base até a camada mole. Então aqui seria o H, que no caso coincide com ZP. H, aqui nesse solo nosso, é igual à zona de plastificação. Então, H sobre ZP vai ser 1. Repetindo. H é a espessura da camada mole. Não tem. O SPT só melhora. Eu não desenho ali, mas melhora. Mole. Mole. Debaixo da base. Vai da base até a camada mole. Mas aqui não tem camada mole. Vamos supor que tivesse uma camada mole aqui. Aqui seria o H. Não, mas tem que ser mole. Se não for mole, o ZP é igual essa camada, o H. Então, observação aí. Se não existir camada mole, ou seja, se o SPT não diminuir, se alguém tiver dúvida antes da prova, fale comigo. Se por acaso não tiver camada mole abaixo da base, H é igual a ZP, que vai ser igual a 1. Porque, quanto é que está aí? Aí no final vai dar 1. Vai dar 1. ZP é a zona de influência do bulbo, que é 1,5 vezes o diâmetro da base, que coincide com H. Se tiver uma camada mole, pode ser menos ou mais. Então, vamos supor, 1,5 vezes a espessura da base ali, que dá 3 metros. Se tiver uma camada mole a 2, aí ZP é 3, mas a camada mole... Não, aumenta o recalque. Camada mole aumenta o recalque. Cuidado com isso aí, que pode gerar erro no trabalho e na prova. Se não tiver solo mole embaixo, ZP, que é a zona de classificação, 1,5 vezes a base. Se não tiver, é igual a camada mole, que não existe. Ora, vamos supor que eu tivesse essa sapata de 4,80 metros, vezes 1,5 vezes, isso deve dar 12 metros para baixo. Se tiver uma camada mole a 6, ZP até 12, mas a mole até 6 metros. Tá? Vocês vão ter essa dúvida, a gente tira ela. Daqui para lá vai ter que ser por telefone ou e-mail. E, finalmente... E para finalizar a pergunta, esse fator de interação depende da rigidez da estrutura. Você estudou lá atrás, quando é que uma estrutura é flexível? Não lembra? Está aqui o número de rótulas. Entendeu? Depende do número de rótulas práticas. Normalmente, a gente fornece isso. Essa estrutura nossa, pode olhar todo mundo aí, tabela 4310. É estrutura pouco flexível, então vai ser 1,2. Pergunto a vocês, essa estrutura é flexível ou é rígida? Resposta, estrutura é flexível ou é rígida? Rígida. É flexível? Essa viga tem 80 centímetros de altura e tem um vão de 10 metros. Alguém? Você acha que a estrutura é rígida? Semi-rígida. Nem flexível e nem rígida. Se ela fosse mais curta, seria rígida.
Mas isso você pode estudar por rótula plástica, ou existe uma fórmula, que eu vou inclusive fornecer, depende do coeficiente de mola e tal, entendeu? É mais completo. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui não é nem rígida, só se ela fosse uma viga de 50 por 1 metro, e olhe lá, um vão de 10 metros faz ela ficar semi-flexível, semi-rígida. 1,2. Vou fazer o seguinte, como é só leitura de tabela, eu vou fazer a chamada que o pessoal tem aula agora. E aí nós conversamos.